Amém, irmãos? Esse amém é para ver se vocês estão aí, né? De vez em quando tem que falar um amém, senão vocês pensam que estou só aqui. Que bênção. O Senhor nos trouxe mais uma vez à sua casa. Hoje, um dia diferente para nós, depois de muitos dias, né, que não tinha uma chuva mais amiúda, né? Mais goiana mesmo. Mas hoje choveu. Choveu bem, choveu desde cedo. E alguns gostaram tanto da chuva que nem vieram para a igreja. Outros me ligaram hoje que tinham alguns compromissos. E ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada aqui. Pode ser que alguns, em função desse final de semana, né, para os que estavam no encontro de casais, depois domingo, depois segunda, acabou ficando em casa hoje, né? O que também é compreensível, né? Amém? Mas nós estamos aqui. E isso é que conta nessa noite. Eu e você. E estamos num lugar maravilhoso, porque estamos em torno da palavra do Senhor, em um ambiente culto. Nós já cantamos, nós ouvimos o Joãozinho cantar, nós ouvimos o depoimento da sua mãe, mas nós sabemos, irmã, que a última palavra é sempre do Senhor, né? Pode ter certeza. E o que nós ouvimos ontem é que Deus tem um plano na vida do João. E se tem, não vai ter doença, não vai ter médico que vai impedir o agir de Deus. Eu creio assim. Amém, irmãos? No tempo de Deus, na hora de Deus, o milagre vai acontecer. Eu disse milagre. Milagre é aquilo que nós não podemos fazer. Enquanto a senhora está indo no médico, o médico ainda pode fazer alguma coisa. Mas vai ter momento que Deus vai agir. Deus vai fazer o milagre. Amém? Então vamos fazer a nossa meditação e eu não quero demorar muito. Meus irmãos, essa é a parábola do filho pródigo. Jesus contava parábolas, ele usava sempre a expressão: o reino dos céus é semelhante, é parecido. Algumas versões dizem: o reino do céu é isso. Então nós vamos falar aqui nessa noite. Na verdade eu não estou contando uma história, Jesus é que contou. Ele falou: então tudo que eu falar se aplica à vida espiritual. Primeira coisa que temos que entender: Jesus, e essa é uma interpretação praticamente de todos que eu observei hoje, que esse texto é um texto que retrata uma situação da igreja, não é de uma pessoa lá de fora. Estão me entendendo, irmãos? Não é da pessoa ímpia que se converte, não, é de um crente que tem problemas. Estar na presença de Deus é o nosso melhor caminho, nossa melhor escolha. Concorda comigo? Nossa melhor escolha. Mas isso só é percebido para quem vive em comunhão plena. Quem perde a comunhão não acha isso. Para o crente mundano, a vida na igreja se torna monótona e insuportável. Quem está com um pé na igreja e outro no mundo, ou um pé no mundo e outro na igreja, o ambiente da igreja, o ambiente da vida cristã se torna muito monótona. Aliás, insuportável. Frequentar o culto, as reuniões, o templo, se torna uma rotina melancólica. Fica difícil. Porque a mente, o coração, o espírito dele não está mais aqui. Ele não consegue ter alegria, ter prazer no culto. Ele não consegue orar mais. Às vezes fala alguma palavra, mas são palavras superficiais, que ficam no campo da religiosidade, mas não no campo do culto. Então não canta mais com alegria, não tem prazer, não tem mensagem que fala, não tem temor. A gente aprende lá atrás, e eu vou repetir aqui para os irmãos. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. O corpo é o mais de fora, a alma, depois o mais interior é o espírito.
Esse espírito nosso é onde acontece a salvação, a regeneração. Então, quando Deus salva uma pessoa, salva o espírito. E Deus manda o Espírito Santo morar no seu espírito, no meu espírito. Esse espírito, ele tem unção ou intuição espiritual, ele tem comunhão com Deus e tem consciência. E quando a pessoa está mal, fugindo, ele passa a ter a consciência corrompida, consciência cauterizada. A princípio, se ele fizer alguma coisa errada, a consciência vai acusá-lo. Isso é do espírito dele, o trabalho do Espírito Santo no espírito dele. Então ele faz uma coisa errada, a consciência acusa. Não faz isso. Isso não é coisa de crente. Aí ele tem que arrepender, consertar a vida. Agora, se ele continuar errando, a consciência vai continuar acusando. Mas vai chegar um momento que a voz da consciência vai sumindo. O que nós aprendemos lá atrás, que a consciência vai cauterizando. A pessoa não consegue mais ouvir a voz do seu espírito, motivado pelo Espírito Santo, que o que ele está fazendo está errado. Ele acaba saindo da igreja. Então, eu estava dizendo, o culto, as reuniões, o templo se torna uma rotina que tende a agravar com o passar dos dias. Isso porque Deus não aceita esse tipo de culto, né? Quando alguém está desse jeito, a tendência é ficar pior, porque Deus só aceita culto verdadeiro, né? Pode ser simples o culto, pode ser um gesto, mas tem que ser sincero. Agora, teatro Deus não aceita. E Deus conhece por dentro, né? Deus, quando olha para nós, vê o nosso espírito. Vê o nosso espírito. Os entendidos dizem que o espírito domina a alma e a alma domina o corpo. Ou o contrário, o corpo é sujeito à alma, a alma sujeita ao espírito. Se o espírito estiver salvo, ele vai mandar emoções boas para a alma. Então, a vontade de culto, a alegria de estar na igreja. E o corpo vai responder fazendo. Estou cansado, mas eu vou. Porque a alma está mandando, que tem um comando do Espírito que está lá dentro, dizendo, olha, quero ir para a igreja, quero cantar, quero louvar o nome do Senhor Jesus. Mas do contrário, a pessoa fica desanimada. Nós temos pesquisa, irmãos, que a igreja nunca perdeu tanta gente como agora. Pessoas que entram na igreja, depois saem da igreja. Esse texto de hoje mostra que esse voltou. E eu vou afirmar, a maioria volta. Mas volta na situação deste. Volta ao quebrado. Volta com grandes prejuízos. Eu falei no domingo aqui. Normalmente, voltam. Mas hoje, você vai numa banda, escuta a história dele, vários tocadores ali eram filhos de crente. Nasceu na igreja, criou na igreja. Nomes como de Elvis Presley, né? Aprendeu a tocar na igreja. Aquela famosa cantora americana que morreu esses dias, aprendeu a cantar no coral da igreja, e assim por diante, né? Um desejo ardente de sair de casa, ou sair da igreja, ou sair da casa do pai, envolve o coração dessa pessoa que está frio. Porque o diabo trabalhou em duas frentes na vida dele. Primeiro, as desilusões com a igreja, com os irmãos, com a vida cristã. Então, a primeira coisa que o diabo faz ele desiludir com a igreja. Às vezes o irmão olhou para ele atravessado, estou desiludido com esses irmãos, só tem gente falsa aqui dentro, estou desiludido com a igreja, não estou sentindo nada. Então o diabo trabalha nessa primeira frente. As desilusões com a igreja, desilusões com os irmãos, com a vida cristã. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Jesus não ilude ninguém, irmãos. Ele, quando falou de igreja, falou, no mundo tereis aflição. Então, você vir para cá pensando que aqui vai ser um mar de rosas, você está enganado. Aqui vai ser um mar de batalhas. Um campo de batalha, uma estrada de espinhos, porque foi isso que Jesus ensinou para a igreja. Mas o diabo trabalha as desilusões. Depois o diabo vem com outra frente, que é as ilusões. Aí não é desilusões, é as ilusões
mundanas. Aí o diabo trabalha as ilusões. Aliás, o diabo só trabalha com ilusões. Jesus não trabalha com ilusões, ele não ilude. Ele falou abertamente: olha, o caminho é estreito, a porta é apertada, para ser salvo não é brincadeira, você ganha o céu, mas tem que perder o mundo. Você perde a vida para ganhar outra. Não foi isso que a Bíblia ensina? É só ler o Evangelho. Agora, o diabo só vem com ilusão. Elas existem para destruir a vida dos crentes. Ele vive iludindo, ele coloca uma proposta que não é, que não vai acontecer, que não funciona. Mas muita gente encaminha pela vida, pela ilusão mundana e perde a salvação. Ou então, pelo menos, perde a vida e vai sofrer. No caso do filho pródigo, antecipar a herança não era bênção, era maldição. Mas ele não percebeu, estava cego. Não existe, irmão. Toda vez que uma família brigar por herança, Edivaldo, você que milita aí, está tudo errado. Quando filhos começam a querer matar o pai antes da hora para pegar a herança, isso não agrada a Deus, não tem bênção aí. Aqueles filhos vão dissipar tudo, vão arrebentar tudo, porque isso, herança, é para depois que morrer. Então, quando falta o pai ou a mãe, aí divide a herança. Mas antecipar a herança não existe. A pessoa pode até no direito fazer doações antecipadas, mas quase todas as doações antecipadas é por pressão. O espírito começa a brigar antes, o pai fica com medo, ó, vai me matar, vai se matar um a outro, então deixa eu fazer as doações, repartir em vida. Mas isso não traz no seu bojo a bênção de Deus. E o filho pródigo, irmãos, ele estava cego, não percebeu, falou: pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora, eu quero sair dessa zona de melancolia aqui. Ele pensou que aquela casa, isso aqui eu não estou perdendo tudo, eu estou novo, eu só tenho 40 anos, 50 anos, eu posso viver muito ainda. Essa semana eu conversava com um irmão, eu não sei, conversando com o irmão da igreja aqui, e falei: irmão, nós dois já estamos com 50. Se a gente tiver uma vida muito saudável, não fica triste não, irmãos, muito vieira, muito ajeitada, comer direitinho, alimentar direitinho, a gente vai para uns 70, 75, né? Mas desses 75, Edivaldo, 10 é de agonia ali. Então sobra quanto, irmãos? Está sobrando uns 10 ou 15 que passa, e se não acontecer nada, irmãos, se não acontecer um acidente, se não acontecer uma peste, então está sobrando muito pouco, irmãos. Mas tem gente que ilude. O diabo consegue iludir gente nessa idade, e a pessoa acaba entrando em excessos e correndo o risco de perder a salvação. O filho juntou tudo o que tinha e partiu, foi embora. Quando saímos da presença de Deus, ajuntamos tudo que temos e jogamos para o ar. Dissipamos tudo. No caso do filho pródigo era herança, era dinheiro mesmo. Agora aqui, irmãos, tem gente que joga para cima os dons, talentos, a alegria que ele tinha e ele pensa que não tinha, vida verdadeira, comunhão com Deus, respeito, honra da igreja, dos irmãos, da família, dos pais, dos filhos. Ele joga tudo para o ar, à procura de uma vida, de uma ilusão mundana, e sai da igreja e coloca em risco a salvação. O texto diz que depois de consumir toda a herança, ele caiu em si. É isso que o diabo faz: destrói, mata, aniquila, e depois fica de longe rindo. Está vendo? Você não presta mesmo, você não tinha a mínima chance de salvação. Então quero pensar nessa noite alguns pontos aqui nessa parábola em termos de lições para que nós firmamos os nossos passos. Primeira coisa, algumas lições. Ele não estava preparado para enfrentar o mundo. Isso aqui é interessante, irmãos. O crente não é do mundo. Sim ou não, irmãos? Sim. É do mundo ou não? Nós não somos do mundo. A Bíblia fala que nós somos arrancados do mundo. A igreja é tirado do mundo. Nós fomos colocados aqui, então nós não somos do mundo. Nem eu, nem você, ninguém aqui. Ó. Se você está aqui nessa noite é porque você não é do mundo. Então você não tem experiência com o mundo.
Ele nunca, o crente não adapta no mundo. Todo crente, quando entra lá, costuma quebrar a cara. Às vezes, tinha controlado o vício, aí volta para o vício, volta para a bebida, se envolve. Existe um ditado que quem nunca comeu melado, o que é, irmãos? Quando come se lambuza, né? Não sabe ver. Ele não tá acostumado com o mundo. Aí ele resolve sair para o mundo e complica tudo. Posso dizer com certeza, sai para sofrer. Porque ele vai ser um boneco na mão do inimigo. Vai ser um boneco. Um instrumento de brincadeira. Se lembram de Sansão? Sansão quebrou a comunhão com Deus e pagou um preço horrível. Enquanto ele tinha comunhão, irmãos, ele era um gigante. Mas ele foi brincando, até o dia que brincou demais. Revelou o seu segredo, saiu da presença de Deus, e quando saiu, se tornou um boneco. Ele virou um espetáculo. A primeira coisa que fizeram foi furar os seus olhos. E ele ficou cego. Quem sai da igreja, fica cego. Não acha o caminho de volta, dá trabalho. Depois colocou ele para fazer graça. Eles tinham um grande estádio. O texto diz que cabiam naquela época mais de 3.000 pessoas. Não é isso que o texto diz? 3.000 pessoas adultas lá no estádio. E a atração? Não era um jogo de futebol. A atração era o Sansão vai vir fazer graça para nós. Vai aqui, andar aqui. E já estava acostumado a fazer festa ali com Sansão. Era o grande herói, o grande inimigo, se tornou um fracasso. Já no final, eu penso que Sansão, naquele momento de restauração, eu disse no início que normalmente se restaura, mas se restaura melancolicamente. Alguns na hora da morte. Sansão foi restaurado na hora da morte. Ele falou assim, não dá para brincar. A Bíblia não fala quantos anos ele brincou ali, Vieira. Se foi 10 anos. Mas naquele dia, o texto diz que o seu cabelo já tinha crescido novamente. Ele orou, falou assim, tem misericórdia de mim. As palavras da Bíblia são curtas, mas eu penso que ele fez uma muito mais demorada. Chega de sofrimento. Como eu fui idiota. Como eu fui imbecil. Eu tinha tudo. Eu tinha comunhão com Deus. Eu era governador, eu tinha respeito, eu tinha uma reputação excelente. Mas eu troquei tudo por um momento de prazer, por uma ilusão. Eu troquei tudo por nada. Chega, Deus, eu não aguento mais sofrer. Me dá força mais uma vez. Deixa eu abraçar. Pediu o menino que o guiava, leve eu lá para a coluna do templo. Do estádio. Ele abraçou as duas colunas de distância, que ele pôs uma mão numa coluna e a outra na outra e fez a última oração da sua vida. Falou, Senhor, esforça-me só mais essa vez. Deixa eu vencer o diabo a última vez da minha vida. Eu morro, mas morro salvo, mas eu me vingo dos meus inimigos. Vocês conhecem a história. Quando ele força, a força vem e ele derruba o estádio. Ele foi restaurado? Foi. Mas depois de muito sofrimento. Então, é assim que funciona, irmãos. Uma pessoa, Sansão se envolveu com Dalila. Tem gente que um rapaz crente envolve com a moça mundana, uma moça mundana se envolve com um rapaz mundano, ou qualquer outra coisa parecida, se envolve com a bebida, né? Uma festa, gosta de festa. Não, eu posso ir. Tem gente que gosta demais de mídia, né? Novela, não, gosta da novela. Mas aquela mensagem está entrando na sua mente, aquelas ilusões estão entrando na sua mente, aquilo é tudo feito, arquitetado para chamar a atenção mesmo. É tudo feito para mexer com a consciência da pessoa. E a pessoa vai ouvindo aquilo, vai até pensar que ele pode viver aquilo. E costuma ser enganado. Quando Sansão começou a ser enganado, irmãos, ele pensava, não tem a mínima chance de eu cair. Eu estou aqui, mas eu sei aonde eu estou, eu sou Sansão, não vou nessa onda, não vou na onda de Dalila, nem de nenhuma outra. Mas a permanência diante de um perigo acaba
trazendo riscos grandiosos, como aconteceu com Sansão, tá? A Bíblia diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Nem todo crente está pronto, irmãos, para viver esse mundo, não. Tem gente que não dá conta, irmãos. Tem gente que não pode ter televisão, devia vender. Lembra aquela época que era proibido? Tem crente que não podia ter, irmão, não pode. Porque ele só quer ver, tá aguçado, só quer ver o que não pode. Tem gente que não pode ter carro, porque ele usa o veículo para o erro. Tem gente que não pode ter celular, né? Porque ele entra nas redes sociais e não consegue dar testemunho, ser luz, ser referência de Deus. Os perigos estão em todo lugar. Então, por isso, Paulo escreveu: não vos enganeis. As más conversações. Olha, as redes sociais hoje é tanta conversa, irmãos. Tanta conversa perigosa. Tanta coisinha que você pensa que é inocente, mas que mostra indecência, mostra perigo. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Mas está um risco. E quem é mais atacado são os adolescentes. São crianças que têm acesso a tudo. Só Deus para ter misericórdia. A Bíblia continua dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde está escrito isso, irmãos? Salmo 1:1. Esse é o lugar para onde o filho pródigo foi. Foi para onde, irmão? Foi para o meio dos escarnecedores. Quando ele saiu do pai, foi para onde? Foi para o meio dos amigos. Os amigos eram amigos enquanto ele tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, tá? Normalmente acabou a idade, né? Acabou a fama, a pessoa fica sozinha. O diabo sai, deixa ele só. O filho pródigo, quando caiu em si, já estava na masmorra. Segundo, ele menosprezou o pai. Nunca vi alguém prosperar desobedecendo pai e mãe. Nunca. Não existe prosperidade quando há desobediência. Pode até temporariamente experimentar alguma vantagem, mas no final será fracasso. Não honrou pai e mãe, mas cedo ou mais tarde vai fracassar na vida. Isso aqui é princípio da Bíblia. Não adianta. Não adianta. Ah, mas você não conhece meu pai. Pode ser quem for. Filho tem que honrar pai e mãe. Esse é um pecado horrível. Muito comum no mundo moderno, né? Mundo independente. Eu vi uma reportagem que o que tem de pai nos asilos, porque os filhos não conseguem, não têm capacidade de tolerá-los, zelar dele. Porque na medida que os anos chegam e a doença chegar, ele vai dar trabalho igual uma criança, né? Igual os meus filhos me deram trabalho, um dia eu posso dar trabalho. Espero que não, sangue tem poder, não quero dar trabalho para eles. Mas pode acontecer. Mas hoje é muito mais fácil descartar. Põe no asilo, entendeu? Eu vi esses dias não sei quem falou, rapaz, mas a velha não morre. Uma pessoa que tem uma mãe que está velhinha, doente, mas não morre de jeito nenhum. Eu vi isso de alguém e falei, meu Deus, Deus não vai deixar ela morrer enquanto não curar esses filhos, né? Vai ficar lá muitos anos para curar esses filhos. Porque não honrou pai e mãe, é semente que vai germinar, irmãos. É um perigo, é um perigo. No aspecto espiritual, irmãos, do nosso texto, Deus é o nosso pai e a igreja é a nossa mãe. Quem abandona a comunhão se envolvendo com o mundo, despreza ambos. Saiu da presença de Deus, está desonrando o nosso pai celestial, que é Deus, e está desonrando a nossa mãe, que é a igreja, mãe espiritual. Sim ou não, irmãos? Isso aqui é meu, mas é completamente compreensível. Eu posso interpretar perfeitamente, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai por excelência. É ou não é? E Deus é o Deus da igreja. E a igreja foi instituição de Deus. Então, quando eu largo a igreja, eu que experimentei a comunhão, experimentei a vida, tudo, quando eu saio da igreja, eu estou cometendo o mesmo pecado de abandonar pai e mãe. Eu estou menosprezando o Pai Celestial e eu estou perdendo
a comunhão com a mãe. Eu estou menosprezando a mãe, eu estou renegando a mãe espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, coluna da verdade. Amém, meus irmãos? Terceiro, ele saiu sem direção. Quem sai da igreja, sai sem direção, irmão. Pode até pensar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Mentira. Mentira. Quem sai da presença de Deus, sai sem direção. Filho pródigo, pôs dinheiro no bolso e saiu. Mas não falou, pai, eu estou indo para a cidade tal. Não, saiu sem rumo. É o típico do crente que abandona a igreja. Ele pensa que sabe o que faz, pensa que está no controle, mas não está no controle. Está sem norte, está sem rumo, está sem direção. Existem dois caminhos, e sempre estamos envolvidos com eles. Segundo Deuteronômio 28, e quem já leu Deuteronômio 28, com cuidado, sabe os dois caminhos que eu estou falando. Eles se apresentam assim: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Estão lembrados? Quando Israel se formou como nação, Deus falou, olha, capítulo 28 de Deuteronômio, o caminho da bênção é esse, tal. Se não, é caminho da maldição. O caminho da bênção está ligado à obediência à palavra de Deus. Se obedeceres, comerás o melhor da terra, 10 de vocês perseguirão 1000, vocês serão cabeça, olha, eu serei o Deus de vocês, bênção. Mas se desobedecerem, vocês serão malditos. Vocês vão ter medo até da sombra. Até da sombra. Mas como isso é verdade, irmãos? O caminho da maldição, que inversamente está ligado ao desprezo. O da bênção está ligado à obediência. O da maldição está ligado ao desprezo à palavra. Então, quer ser abençoado? Se apegue à palavra e obedeça. Quer ser amaldiçoado? Despreza a palavra, que automaticamente você está sendo. Não é eu que estou falando, não. Deuteronômio capítulo 28. Aquela porção da Bíblia é para Israel, mas está completamente, teologicamente, ligada a nós aqui, a igreja do Senhor Jesus. Você pode não querer ouvir hoje, mas essa é a verdade. Eu tenho que entender isso. Amém? Aqui não tem meio termo, irmãos. Ou estou obedecendo, ou estou desobedecendo. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser crente morno. Jesus falou que não tem jeito. O caminho do meio não existe para Jesus. Ou eu me apego à palavra, ou eu estou desprezando a palavra. Se eu me apegar à palavra, eu estou atraindo a bênção da salvação na minha vida. Se eu desprezar a palavra, se eu abandonar a palavra, eu estou complicando a minha vida com maldições. O caminho do cristão é o caminho da fidelidade, porque o nosso caminho é o caminho da bênção. Quem quer ser abençoado aqui? Então, olha, apegue-se à palavra de Deus. Custa o que custar. Paga o preço que for necessário, mas vamos ficar com a palavra de Deus em nossas mãos. Outro ponto, ele não mediu as consequências. O certo era fazer antes da desobediência 2 colunas, prós e contra, né? Se eu sair, vai acontecer isso, isso e isso. Se eu ficar, vai acontecer isso, isso e isso. Mas quem vai sair da igreja, não dá conta de fazer. Ele já está enganado, ele vai se enganando, né? Ele vai ficando desanimado, aí vira um tédio, ele não consegue ouvir ninguém. Não adianta você chamar uma pessoa que está fria e falar, meu irmão, não sai não, cuidado, olha, vamos sentar aqui, vamos fazer 2 colunas, que você vai perder, que você vai ganhar. Mas ele não dá conta. O certo era fazer isso, mas a pessoa não tem capacidade. O ensinamento da Bíblia é, meça as consequências de seus atos, porque Deus não terá ninguém por inocente. Eu li 2 textos hoje que me deixou muito preocupado. Primeiro, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Ele escreveu assim, olha, quando ele falou sobre a desobediência dos israelitas, ele falou assim, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegado o fim dos séculos. Ou seja, tudo que está na Bíblia é figura, que aconteceu, está escrito ali para aviso nosso. Então, é só olhar a Bíblia. Só olhar a Bíblia. Agora, tem outro texto muito interessante, Romanos 11, 21 e 22. Paulo escreveu, porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem eram os ramos naturais? Israel. Deus não poupou. Teme
que te não poupe a ti também. Isso aqui é no Novo Testamento, irmãos, não é coisa do Antigo Testamento, não. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Deus não poupou Israel, irmãos. Israel não quis, Deus cortou aqueles ramos lá. Só o remanescente vai ser salvo. Você acha que Deus vai poupar crente que abandona a comunhão? Se não se arrepender, Paulo está dizendo, considere duas coisas, irmãos. O texto diz que Deus é bom, mas é severo. Considere a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade porque Deus é longânimo, perdoa quantas vezes nós voltarmos à sua presença. Quantas vezes nos arrependermos. Mas só perdoa quando vê que eu estou lutando. O dia que ele perceber que o meu pecado é voluntário, aí ele abandona a sua bondade e aplica a sua severidade. O escritor aos Hebreus diz que não resta sacrifício para quem voluntariamente pisa o sacrifício do Filho de Deus. Então são textos muito fortes, né? O jovem pródigo encontrou as consequências logo adiante. O texto diz que ele tinha desejo de porcos, queria comer igual porco, porque não tinha nada. A fome tomou conta da região. Ele tinha cheiro de porco, porque mexia com porco, estava imundo. Quando o crente abandona a comunhão com Deus, é isso que o diabo faz com ele. Ele perde completamente o cheiro de Deus. A Bíblia fala que quem está aqui tem o cheiro de Cristo. Eu nunca quero perder o cheiro de Cristo, irmãos. A fragrância de Cristo, da salvação. Mas se a pessoa que foge, Pedro falou, aliás, foi Jesus ou foi Pedro? Foi Jesus, né? Foi Jesus que falou que uma pessoa quando abandona, o demônio volta para aquela casa que outrora era limpa e volta trazendo outros demônios. Que coisa feia, né? Mas está lá no texto do Evangelho. A pessoa limpou o coração, ficou na igreja, glorificou a Deus, viveu na comunhão, cantou, participou da ceia, depois se embrenha no mundo. Aquela casa é invadida. Por isso que esse filho pródigo tinha cheiro de porco, desejo de porco, estava com a vida imunda. Mas Deus é tremendo, né? O texto diz que ele tinha solidão, saudade de tudo que tinha antes. Acho que ele pensou assim, mas como eu fui idiota? Por que eu fui enganado? Eu estava lá, naquela igreja, eu tinha alegria, eu tinha comunhão, eu tinha tudo na casa do meu pai. Mas eu quis sair. E agora eu estou aqui nessa situação, que vontade de voltar. Naquele momento de angústia, de solidão, de saudade, o texto diz que seus olhos foram abertos. Ele começou a ver claramente toda a asneira que fez, toda a perca que teve, todo o prejuízo que tomou. Ele tomou a decisão, vou voltar. Ele ficou ensaiando voltar. Ele falou, eu penso que ele veio no caminho, Ferreira, ensaiando. Pai, eu não sou mais digno de ser seu filho. Deixa eu ser um jornaleiro, um empregado. Não, isso não vai dar certo. Deixa eu falar outra coisa. Pai, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Ele veio caminhando e ensaiando. O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar lá quando eu chegar? Mas uma força de Deus não deixava ele parar de caminhar. Ele caminhava. O texto diz que o pai ficava olhando todo dia para ver se ele não voltava. Deus é assim, né, irmãos? Deus é surpreendente. Glória a Deus. Quando o pai viu, falou, parece o meu filho. Ele estava maltrapilho, eu penso que estava cabeludo, barbudo, sem roupa, descalço, parecendo um bicho. Mas o pai conheceu o filho. Deus te conhece sempre. Deus sempre conhece o seu filho. Um pai
conhece o filho sempre. Olhou mais um pouquinho e falou, tenho certeza agora que é meu filho. E saiu o encontro dele. Eu gosto disso aqui, irmãos, que quando eles se encontraram, que se abraçaram, ele tentou falar o que ele tinha ensaiado. O pai, eu não quero, eu não sou digno. O pai cortou ele. Olha o texto aí, o pai cortou, falou, olha, traz lá. Traz a melhor roupa, traz. O pai afagou o filho e houve um êxtase de alegria. Ele transformou aquele momento que o filho não teve como falar. Ele chegou a começar a falar, mas o pai, a conversa não teve sequência, não teve diálogo naquele caminho, porque o pai não deixou. Dizendo, quem volta para a casa do pai, continua sendo filho. Maravilha, glória a Deus. Aí ele voltou, irmãos, ele veio de volta, e ganhou tudo de volta, irmãos. Interessante, irmãos, olha o que Deus é. O interessante é que o pai continuava rico. O pai dividiu a herança com os dois, não foi, Edivaldo? Olha o texto no início, fala que dividiu com os dois. O filho mais velho ficou com uma parte, mas não saiu de casa. E o filho mais novo pegou a dele e foi embora. E o pai ficou pobre? O pai continuou rico. Quando ele chegou, irmão, falou, não, meu filho, papai está mais rico do que outrora. Você continua rico aqui. Você voltou, você está rico na casa do pai novamente. Quando a pessoa sai, desvia, fica fora, sofre, quando volta para a casa do pai, que continua rico, poderoso, abençoador, restaurador de comunhão. O diabo tirou toda a convicção de salvação dele. Não vou ser mais filho, vou ser um salariado. Mas o pai falou, não. E aqui, irmãos, entra os 3 presentes que ele ganhou para provar isso. Quando ele tentou, pai, eu não quero ser filho, pai, eu não sou digno, pai, eu não sou pai, deixa eu ser só um servo. O pai automaticamente corta a conversa e manda trazer 3 presentes para ele. Esses 3 presentes são significativos. Primeiro presente, traga a palavra melhor aparece no texto, a melhor roupa da casa. Roupa é posição. O filho que entendia, soube na hora, meu pai está me restituindo a herança. Eu não estou entrando como escravo, ele está me dando uma lição aqui. Eu pedi uma coisa, mas ele está dando outra. Vista a melhor roupa no meu filho. Volta ele à posição de filho. Ele não é escravo e não vai ser escravo. Escravo é quando eu estou em pecado. Quando eu sou perdoado, eu volto a ser filho na presença de Deus. Glória a Jesus. Ele ficou boquiaberto. Meu Deus, pensei que eu ia ser um escravo. Pensei que ia ser um empregado qualquer. Eu teria alegria de só trabalhar para meu pai. Mas meu pai me vestiu da melhor roupa que ele tinha em casa. Roupa de filho. Aqui é a roupagem espiritual, a roupa do perdão, né, irmãos? Nós erramos, nós cometemos torpeza, quando nós somos, e aí, quando eu peco, quando eu estou fora, a minha roupa espiritual é caída, eu fico nu espiritualmente. Mas aí Deus veste o manto do perdão, o manto do sacrifício de Jesus, e a roupagem de Jesus na minha vida me coloca numa posição de destaque, de honra na casa. Mas antes que ele falasse alguma coisa, o pai manda trazer o segundo presente. Qual foi o segundo presente? Um anel. Traga um anel e ponde no seu dedo. Anel era símbolo de autoridade na casa. Ele pensou que ia ser um escravo, um assalariado. O pai falou, não, vou te dar um anel, e quem tem anel na casa manda igual aos outros. Você vai ter autoridade de novo. Quando a gente peca, irmãos, o diabo vem e fala assim, você não vai prestar mais não, você não tem autoridade. Não, irmãos, quando Jesus perdoa, a gente confessa, abandona e deixa, Jesus perdoa, ele põe um anel de novo, dizendo, olha, você continua tendo autoridade na minha casa. É lindo, não é, irmãos? É tremendo, não é, irmãos? Glória a Jesus. Aí veio o terceiro presente. Qual foi o terceiro? Sandália nos pés, calçados. Calçados fala de filiação. Você é meu filho. Naquela época, só escravo andava descalço. Se
o pai aceitasse ele como assalariado, ele tinha que ficar descalço. Mas como o pai dizendo, eu vou te restaurar a sua posição original, então eu vou te dar sandália também. Você vai calçar, porque você é dono desta casa. Eu estou restaurando a sua posição. Oh, irmãos, pecar, todos nós pecamos todo dia. Sim ou não, irmãos? Mas quando buscamos o arrependimento, invocamos o sacrifício de Jesus, Ele coloca a roupa do sacrifício, Ele coloca o anel da autoridade, Ele coloca a sandália da filiação em nossos pés e diz, você é filho na minha casa. Glória a Jesus. Aí Ele fala uma palavra tremenda. Ele fala assim, olha gente, busca lá o melhor novilho cevado, mate, vamos fazer uma festa. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto. Quem foge da igreja, fica o quê, irmãos? Morto, morre. Está fisicamente em pé, pensa que está com consciência, mas está morto para Deus. Esse meu filho estava morto, mas reviveu hoje. Então vamos fazer uma festa e vamos fazer um banquete, porque Deus trouxe o meu filho de volta. Glória a Jesus. Fica de pé, irmãos. Pensa comigo uma coisa aqui nessa noite. O diabo não faz outra coisa, irmãos, nesse mundo. E tem muita gente que foi enganado até hoje, mas não os que estão aqui. Nós não estamos sendo enganados. Nós podemos até ser tentados, podemos ter fraquezas, podemos sofrer avarias, mas não estamos enganados porque nós estamos na presença de Deus. O diabo não faz outra coisa senão tentar iludir os filhos de Deus. A Bíblia fala, olha aqui, irmãos, que ele veio matar, roubar e destruir. Não aceita ele fazer isso com você. Não vai roubar você, não vai matar você, não vai destruir a sua vida, porque você tem a proteção do Senhor, do sangue de Jesus na sua vida. Jesus contou essa parábola para ensinar a igreja. Nossa missão é vigiar, ficar firme e ajudar outros. Quando você vê alguém em dificuldade, diga para ele, olha, não morra, não perca a vida, volte para a presença do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Maravilha. Eu fiquei lembrando hoje de um hino. Eu não vou fazer como Vieira, porque eu nem tive tempo, Vieira. Hoje foi uma bênção, né? Fui levar o Caetano no hospital e demorei muito. Mas gosto quando você faz aquilo, né? Eu lembrei de um hino antigo, alguns irmãos devem lembrar dele. Vou falar. Oséias de Paulo cantava, entrei no templo, dobrei os meus joelhos, só para consertar com meu Deus. Aí ele fala no hino que foi iludido, errou, como o salmista também fala que errou. Mas ele fala assim, mas eu me arrependi, e Deus me aceitou na sua presença novamente. Então a coisa que o diabo faz, matar, roubar, destruir. Uma coisa que Jesus faz, restaurar e entregar de volta a posição que nós nunca podemos perder na presença do Senhor. Ore comigo, Senhor nosso Deus, Pai. Nesse momento eu te louvo por essa palavra, a tua palavra, que para o meu coração é uma revelação, ela é maravilhosa na minha vida. E eu sei, Senhor, que muitas vezes o diabo tem tentado destruir a minha vida. Mas eu tenho te louvado, ó Deus, porque o Senhor tem me despertado a cada ataque do inimigo. Eu tenho estado, Senhor Deus, sendo protegido pela tua graça, pelo teu Espírito, pelo teu poder que tem guardado a minha vida. E eu tenho certeza, Pai, que nós vamos ser guardados e protegidos sempre. A boa mão do Senhor vai nos proteger na jornada. O mundo jaz no maligno. O diabo não faz outra coisa senão tentar dissipar a nossa atenção, distrair a igreja. Mas o Senhor tem guardado e protegido esta igreja. Abençoa todos. Abençoa os que estão aqui. Abençoa os que estão orando, que estão ajudando outros. Mas abençoa aqueles, ó Deus, que estão desanimados, estão sem forças, estão sem ânimo, estão, Senhor Deus,
lá no caminho. Aqueles que desviaram, Senhor, estão fora, mas vão voltar, ó Deus. Estão desiludidos, estão sem paz, estão chorando, estão sem forças, mas eles vão voltar para a Tua presença, Pai. Eu sei que antes da vinda de Jesus, muitos vão voltar para a Tua presença, Pai, porque afastaram, mas vão voltar a ter alegria, e o Senhor vai estar de braços abertos para recebê-los, ó Pai. Porque esta é a missão do Espírito Santo do Senhor. Proteger a igreja, salvar a igreja, livrar a igreja, caminhar com a igreja e nos dar força para continuarmos a nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoa ricamente. Deus fortaleça a sua vida espiritual. Está firmado em Cristo? Firme, levanta a sua mão assim, estou firmado em Jesus. Faça assim com a mão, ó. Estou firmado em Cristo. O diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Ele pode tentar, pode levar alguma vantagem, mas ele não tem poder sobre a sua vida, porque maior é o que está contigo. A bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque você é menina dos olhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Pode permanecer de pé, já estamos terminando. Vamos recolher a oferta, que vai ser ligeiro. Deus abençoa os irmãos que vão ofertar na casa de Deus nessa noite. E enquanto os irmãos ofertam, eu estou fechando aqui. Amanhã, 4 horas, nós temos a tarde da bênção. Tá? Vem para cá, quem puder orar mais um período, né, irmãos? Sempre é bom orar. Quero pedir os irmãos, olhem para aqui, para mim, irmãos. Orem pelo irmão Caetano, irmãos. Hoje eu levei ele no médico e o exame acabou acusando que ele vai ter que fazer cirurgia nos 2 pés, vai ter que pôr pino. Ele estava muito esperançoso que hoje tivesse uma notícia melhor, ficou muito abatido, mas amanhã eu vou levar ele fazer os exames. Quinta ou terça-feira vai ter que fazer a cirurgia nos 2 pés para colocar pinos, porque as fraturas foram muito complicadas. Quebrou os pés de fora a fora. Eu estou pensando, ele não sabe de nada, que o carro passou em cima dos pés dele, porque teve fratura nos 2 pés e no tornozelo. Então, ele já está preparando. Hoje marcamos os exames, amanhã vai fazer os exames de sangue, de coração, e se der tudo certo, ele opera na quinta ou na terça-feira. Ora por ele, irmãos. Caetano tem 71 anos e não tem idade, e ele é muito nervoso, está muito angustiado, mas eu tenho estado perto dele. Mas é muito importante orar, irmãos. Ore pelo Caetano, tá bom? Deus abençoa. Ele foi uma pessoa que sempre cuidou da igreja, irmãos. Caetano sempre ajudou todo mundo quando estava doente. Mais do que visitar ele, é orar por ele. Amém? Deus abençoa. Até amanhã, até quinta, né? Nós vamos estar aqui. Amanhã tem um culto de aniversário do pastor Calil. Se algum dos irmãos quiser me acompanhar, é uma alegria, tá? 7h30 da noite, nós vamos ali no Orlando de Moraes. É muito bom sair com os obreiros, irmãos. Às vezes eu chamo as pessoas, não, mas é interessante quando a gente não sai sozinho. Pastor, quando sai sozinho, sai triste. Quando sai acompanhado, é uma bênção, tá? Se alguém quiser, só me avisa. Ou sabe onde é, né? Já vai direto lá para o pastor Calil. Vai ter um culto, depois vai ter um jantar lá. E você é meu convidado, os obreiros, tá? O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, repouse com todo o povo de Deus presente nessa noite. Todos dizem amém.